Em um casamento marcado pela indiferença, uma mulher foi transformada em sombra dentro da própria casa. Por trás das aparências impecáveis, escondia-se uma traição calculada, prestes a ser revelada diante de todos. Mas o que parecia uma condenação tornou-se a oportunidade perfeita para um renascimento inesperado. Na noite mais brilhante da alta sociedade, uma reviravolta incendiou olhares e mudou destinos para sempre. Helena Castanheira observou seu reflexo no espelho enquanto ajustava os brincos de pérola. 15 anos de casamento celebrados naquela noite, e Bernardo sequer mencionara o aniversário pela manhã. O apartamento de cobertura no Leblon, com vista para o mar do Rio de Janeiro, permanecia silencioso, exceto pelo som distante das ondas e o tilintar metálico de seus dedos contra a joalheria fina. Não me espere para jantar. Ele avisara pelo telefone 2 horas antes. Reunião de última hora com investidores do shopping em Ipanema. Helena respirou fundo, sentindo o perfume caro que comprara especialmente para a ocasião. A mesa na varanda, preparada com flores, velas e o vinho preferido do marido, permaneceria intocada, como tantas outras vezes, como tantos outros planos. Não era a primeira vez que Bernardo Monteiro, um dos empresários mais influentes do setor imobiliário carioca, esquecia datas importantes. O aniversário dela no mês anterior havia sido comemorado com um buquê entregue por sua secretária e um jantar que nunca aconteceu. Na formatura do filho, Bernardo chegou quando as fotos já estavam sendo tiradas. E agora, no aniversário de casamento, mais uma ausência. Helena desligou as luzes da varanda e guardou o vinho na adega climatizada. Aos 42 anos, conservava a beleza que chamara a atenção de Bernardo, quando ela, então guia do Museu de Arte Moderna do Rio, conduzia uma visita para empresários patrocinadores. Formada em História da Arte, com especialização na França, Helena falava 4 idiomas e tinha planos de abrir sua própria galeria antes de se casar. Planos engavetados por amor, ou pelo que acreditava ser amor. Agora, 15 anos depois, já não tinha certeza. O telefone tocou. Era Luísa, sua melhor amiga desde a faculdade e curadora do MAM. Então, tudo pronto para a celebração? Helena hesitou antes de responder. Bernardo tem uma reunião importante. O silêncio do outro lado da linha dizia mais que qualquer palavra. De novo, Helena. No aniversário de casamento, negócios são negócios, respondeu automaticamente, repetindo a frase que tanto ouvira do marido. Isso não é vida, amiga. Você merece mais. Helena desconversou, mudando para assuntos relacionados à exposição que Luísa organizava. No fundo, as palavras da amiga ressoavam como um sino distante, anunciando verdades que ela não estava pronta para ouvir. Depois de desligar, caminhou até o escritório de Bernardo. O laptop dele estava sobre a escrivaninha de madeira maciça, importada da Amazônia, símbolo de status entre os empresários do Rio. Perguntou-se quando fora a última vez que realmente conversaram, sem interrupções de ligações ou e-mails urgentes. Helena serviu-se de uma taça de vinho e voltou à varanda. Lá embaixo, o Rio de Janeiro pulsava com sua vida noturna, as luzes da orla desenhando contornos na escuridão do mar. 15 anos antes, Bernardo prometera o mundo a seus pés. O que recebera foi um apartamento de luxo, onde se sentia mais governanta que dona. No dia seguinte, acordou sozinha novamente. O lado da cama de Bernardo continuava intocado. Uma mensagem no celular informava que ele dormira no flat da empresa após a reunião que se estendera madrugada adentro. Ela preparou o café da manhã elaborado que ele nunca comia e foi ao closet escolher a roupa para o dia. Precisava comparecer à reunião da Comissão de Arte do Museu Castro Maia, onde era voluntária desde que abandonara sua carreira. Enquanto abotoava a blusa de seda, o celular de Bernardo, esquecido no criado mudo, vibrou com uma notificação. Helena ignorou. Respeitava a privacidade do marido, mesmo quando ele pouco respeitava sua presença. O aparelho vibrou novamente, e mais uma vez. Algo parecia urgente. Pegou o celular para levar ao escritório quando uma mensagem apareceu na tela bloqueada. Mal posso esperar para te ver hoje. Escolhi um vestido vermelho que vai te deixar louco. Beijos, V. O coração de Helena acelerou. Desbloqueou o telefone. Conhecia a senha, era a data de inauguração do primeiro empreendimento dele.
A conversa com V estava ali, repleta de mensagens, fotos e planos que nada tinham a ver com negócios imobiliários. Vanessa Prado, a nova diretora financeira do Grupo Empresarial de Bernardo. 32 anos, divorciada, ambiciosa. Helena a conhecera em um coquetel da empresa meses antes. Lembrava-se do olhar condescendente quando foi apresentada apenas como minha esposa, sem nome, sem história, sem importância. Com dedos trêmulos, Helena percorreu as mensagens. Encontros em hotéis, viagens disfarçadas de negócios, promessas de futuro. E então o golpe final, uma mensagem de 2 semanas antes. Vai ser perfeito. O baile de gala da Fundação no mês que vem será o momento ideal para apresentar você oficialmente como minha acompanhante. Helena nunca comparece a esses eventos mesmo. A resposta de Vanessa veio com uma foto em um provador, experimentando um vestido vermelho decotado. Mal posso esperar para brilhar ao seu lado. Já chega de viver nas sombras. Helena sentou-se lentamente na beirada da cama, sentindo uma náusea subir pela garganta. O baile beneficente da Fundação Monteiro, instituição criada pela família de Bernardo, era o evento social mais importante do calendário carioca. Helena comparecera a todos nos primeiros anos de casamento, até perceber que sua presença era meramente decorativa, como um acessório que Bernardo exibia quando conveniente. A dor inicial deu lugar a uma raiva cristalina. 15 anos jogados fora. 15 anos sendo a esposa troféu, silenciosa e invisível. 15 anos vendo sua identidade ser apagada, pouco a pouco, dia após dia. Helena trancou-se no banheiro e deixou as lágrimas virem, num choro contido, silencioso, como toda a sua existência ao lado de Bernardo. Quando finalmente se olhou no espelho, viu uma mulher que mal reconhecia, pálida, diminuída, apagada. Não mais, murmurou para seu reflexo. Não serei mais invisível. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Eleonora Albuquerque, a matriarca da sociedade carioca, presidente da Fundação Monteiro e tia-avó de Bernardo. Aos 78 anos, Dona Eleonora mantinha o controle acionário do Império Monteiro e um poder inquestionável nos círculos sociais do Rio. Helena, querida, tudo bem? Estou ligando para confirmar sua presença no baile da Fundação. Sei que você tem evitado esses eventos, mas como é o aniversário de 50 anos da instituição, achei importante ter todos os membros da família presentes. Helena hesitou apenas por um segundo antes de responder, com uma firmeza que não sentia em anos. Pode contar comigo, Dona Eleonora. Não perderia esse baile por nada. Maravilhoso. Precisamos conversar sobre os detalhes. Que tal um chá em minha casa amanhã? Seria perfeito. Ao desligar, Helena olhou novamente para o celular de Bernardo. A raiva havia se transformado em determinação. O baile seria em 3 semanas. Tempo suficiente. Enviou uma mensagem para Luísa. Preciso da sua ajuda, urgente. Em seguida, abriu a gaveta da cômoda, onde guardava suas antigas credenciais, cartões de visita e contatos profissionais do tempo em que tinha uma carreira própria. Encontrou o que procurava. O cartão de Daniel Moreira, seu antigo professor de História da Arte e atual diretor do MASP em São Paulo. Respirou fundo e discou o número. Quando ele atendeu, sua voz saiu firme. Daniel? É Helena Castanheira. Sim, muito tempo. Estou ligando porque quero retomar nossa conversa sobre aquela vaga de curadora. Sim, estou pronta agora. Ao finalizar a ligação, Helena retornou à varanda. O sol carioca iluminava a Baía de Guanabara, e pela primeira vez em anos, ela sentiu o calor daquela luz tocar não apenas sua pele, mas algo dentro de si que havia adormecido. Uma centelha, uma brasa quase extinta que agora, alimentada pela indignação e pela certeza de seu valor, começava a reacender. O plano tomava forma em sua mente. Bernardo e Vanessa queriam um grande anúncio no baile de gala. Teriam um, mas não como imaginavam. Helena Castanheira não seria mais um enfeite esquecido em uma mansão de luxo. Era hora de sair das sombras e mostrar quem realmente era. A mansão de Dona Eleonora no alto da Boa Vista parecia congelada no tempo, com seu jardim meticulosamente cuidado e móveis que contavam histórias de 3 gerações da família Monteiro. Helena subiu os degraus de mármore da entrada, sentindo o peso do olhar curioso dos funcionários.
Há quanto tempo não visitava a matriarca sozinha? Helena, querida, entre. Dona Eleonora a recebeu na varanda dos fundos com vista para a floresta da Tijuca. Aos 78 anos, mantinha a postura impecável e o olhar penetrante que intimidava empresários e políticos. O chá está servido. As duas mulheres se acomodaram nas cadeiras de vime. Uma brisa suave balançava as orquídeas penduradas nas colunas da varanda. Então, começou a matriarca, servindo o chá em xícaras de porcelana inglesa, você finalmente decidiu comparecer ao baile. Posso perguntar o motivo dessa mudança repentina? Helena segurou a xícara com firmeza, sentindo o calor atravessar a porcelana fina até seus dedos. Descobri que Bernardo pretende me substituir publicamente nesse evento. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto distante dos pássaros. Dona Eleonora pousou sua xícara no pires com a delicadeza calculada de quem ganha tempo para organizar pensamentos. Vanessa Prado, imagino. Helena sentiu o estômago afundar. A senhora já sabia? A matriarca ajustou o broche de safiras em seu conjunto de linho. Minha querida, poucas coisas acontecem nesta família sem que eu saiba. A questão não era se eu sabia, mas o que você faria quando descobrisse. E o que a senhora esperava que eu fizesse? Exatamente o que está fazendo agora, sentar-se diante de mim, não como vítima, mas como uma mulher pronta para tomar as rédeas de sua vida. Dona Eleonora inclinou-se ligeiramente para a frente. Bernardo sempre foi ambicioso, mas nunca soube valorizar o que realmente importa. Transformou você em sombra, quando deveria exibi-la como luz. Helena sentiu lágrimas se formarem, mas as conteve. Por que nunca me disse nada? Algumas lições precisamos aprender sozinhas. Além disso, a idosa deu um meio sorriso. Você acha que eu teria chegado onde cheguei se saísse por aí denunciando cada infidelidade dos homens desta família? O que me interessa é o legado Monteiro, e vejo mais desse legado em você do que no meu sobrinho neto. A franqueza inesperada de Dona Eleonora abriu um portal de possibilidades que Helena não considerara. Ela não estava sozinha nesta batalha. O que sugere que eu faça? A matriarca sorriu, revelando o brilho estratégico que a fizera comandar um império por décadas. 3 semanas é tempo suficiente para transformar uma crisálida em borboleta. E confie em mim, querida. Quando você voar, todos notarão. Nas 2 semanas que se seguiram, Helena executou cada passo de seu plano com precisão cirúrgica. Bernardo mal notou suas ausências, ocupado demais com o novo empreendimento em Ipanema. E com Vanessa. Quando questionado sobre suas saídas frequentes, Helena mencionava vagamente compromissos com Dona Eleonora, o que imediatamente encerrava qualquer investigação. Ninguém questionava os desígnios da matriarca. Na renomada Maison Leblon, Helena encomendou um vestido exclusivo, desenhado pelo estilista Paulo Coutinho, em veludo azul profundo que refletia o mar noturno do Rio. Não o vermelho óbvio de Vanessa, mas um azul que falava de profundidade, mistério e poder. Nas mãos do estilista, o tecido caía como água pelo corpo de Helena, revelando não uma nova mulher, mas aquela que sempre existira sob camadas de invisibilidade. Este vestido não é sobre sedução, é sobre presença, explicou Paulo durante a prova final. Quando você entrar naquele salão, não será apenas vista, será sentida. Paralelamente, Helena retomou contatos profissionais adormecidos. Almoçou com Daniel Moreira, que veio especialmente de São Paulo para discutir sua possível incorporação à equipe curatorial do MASP. Reuniu-se com antigos colegas do MAM do Rio, atualizou seu currículo, reativou seu perfil nas redes sociais. Então houve as visitas à Luísa, que além de amiga e curadora, era professora de oratória na Escola de Belas Artes. Sua voz perdeu força. Helena, diagnosticou Luísa no primeiro encontro. Fala como quem pede desculpas por existir. Nas tardes seguintes, Helena praticou não apenas técnicas vocais, mas a arte de ocupar espaços. Como entrar em uma sala, como sustentar o olhar, como pausar antes de falar, criando expectativa, como utilizar o silêncio a seu favor. O poder não está apenas nas palavras que escolhemos, ensinou Luísa, mas no espaço que permitimos que elas ocupem no ar. À noite, Helena estudava. Atualizou-se sobre o mercado de arte contemporânea,
leu artigos especializados, assistiu palestras online. A cada novo conhecimento absorvido, sentia partes de si reconectando-se, como peças de um quebra-cabeça finalmente encontrando seus lugares. No apartamento, mantinha uma fachada de normalidade que Bernardo, em sua autocentrada existência, não questionava. Jantares servidos pontualmente, roupas impecavelmente passadas, sorrisos educados durante conversas superficiais. Na terceira semana, Helena fez uma visita especial à dona Eleonora. Preciso de um favor, disse, após explicar a última parte de seu plano. A matriarca ouviu atentamente, um sorriso de aprovação formando-se em seus lábios finos. Considere feito, respondeu alcançando o telefone. Aliás, tenho algo para você. Dona Eleonora abriu uma caixa de veludo negro e revelou um colar de safiras e diamantes que arrancou um suspiro de Helena. Este conjunto pertenceu à minha avó, que o recebeu como presente do imperador Dom Pedro II. As pedras foram extraídas das minas de Minas Gerais. A idosa levantou o colar contra a luz. Dizem que estas safiras têm o poder de revelar verdades escondidas. Acho apropriado que você o use nesta noite. Helena tocou as pedras com reverência. Não posso aceitar algo tão valioso. Não estou dando a você, Helena. Estou confiando a você. Dona Eleonora fechou a mão dela sobre a caixa. Há muito tempo observo como Bernardo desperdiça o tesouro que tem em casa. Algumas joias precisam mudar de mãos para brilhar adequadamente. Na véspera do baile, Helena completou os últimos preparativos. Visitou o melhor cabeleireiro do Leblon, onde mechas estratégicas iluminaram seu castanho natural. Fez uma sessão de spa completa. Comprou um novo perfume. Não o que Bernardo costumava lhe dar em aniversários esquecidos, mas uma fragrância escolhida por ela mesma, com notas de âmbar e especiarias. Ao retornar ao apartamento, encontrou um buquê de rosas vermelhas com um cartão de Bernardo. Espero que não tenha esquecido do baile amanhã. Preciso de você lá, importante para os negócios. Helena observou as flores por um longo momento, antes de colocá-las em um vaso. Não pelo gesto em si, que chegava tarde demais, mas pelo timing perfeito. Bernardo, em sua previsibilidade, facilitava ainda mais seus planos. Enviou uma mensagem curta em resposta. Estarei pronta às 20 horas. Naquela noite, Helena quase não dormiu. Não por ansiedade ou medo, mas pela antecipação de quem finalmente encontra seu propósito depois de anos à deriva. Em seu closet, o vestido azul aguardava, protegido por uma capa. Sobre sua penteadeira, a caixa com o colar de safiras de Dona Eleonora. Na manhã do baile, fez algo que não realizava há anos. Visitou o Cristo Redentor, não como turista, mas como carioca em busca de perspectiva. De braços abertos sobre a cidade, a estátua parecia abençoar sua decisão. Helena observou o Rio de Janeiro se estendendo a seus pés. As praias, as montanhas, os contrastes. A cidade que renascia constantemente após cada temporal. É como você, disse Luísa, que a acompanhava. O rio sempre volta mais forte depois da chuva. Quando retornou ao apartamento para se preparar, Helena recebeu uma ligação de Dona Eleonora. Está tudo pronto, querida. Os convidados especiais foram estrategicamente posicionados. A imprensa estará presente conforme planejado. E acabo de confirmar que Vanessa Prado usará vermelho. Perfeito, respondeu Helena. Lembre-se, esta noite não é sobre Bernardo ou Vanessa. É sobre você reclamar seu lugar no mundo. Às 19h30, Helena estava pronta. O vestido azul abraçava seu corpo como uma segunda pele. O colar de safiras refletia a luz do quarto, projetando pequenos arco-íris nas paredes. Seu cabelo caía em ondas suaves sobre os ombros. A maquiagem, impecável, realçava seus olhos sem esconder quem era. Olhou-se no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, realmente se viu. Não a Helena que Bernardo reduzira a um acessório, mas a mulher completa. Inteligente, culta, resiliente. A historiadora de arte que falava 4 idiomas. A profissional respeitada que agora retomava seu caminho. O interfone tocou. Era o motorista enviado por Dona Eleonora. Outro detalhe do plano. Helena não chegaria ao baile no carro de Bernardo como um apêndice. Chegaria por conta própria, em seu próprio tempo. Desceu até a garagem, onde encontrou Bernardo ajustando a gravata borboleta junto ao espelho do elevador.
Estou indo na frente, ela anunciou. Dona Eleonora pediu minha ajuda com alguns detalhes de última hora. Bernardo virou-se, pronto para protestar, mas as palavras morreram em sua boca quando viu Helena. Por um instante, breve, mas satisfatório, ela testemunhou algo que não via há anos nos olhos do marido. Genuíno assombro. Você está diferente, ele conseguiu dizer finalmente. Helena sorriu um sorriso que não alcançava os olhos. Não, Bernardo, estou finalmente sendo quem sempre fui. E com essas palavras, saiu do apartamento em direção ao carro que a aguardava, deixando para trás um Bernardo momentaneamente desestabilizado, sem saber que aquela era apenas a primeira surpresa da noite. O Copacabana Palace resplandecia naquela noite de gala. Luzes estrategicamente posicionadas iluminavam a fachada Art Deco do hotel mais icônico do Rio de Janeiro. Carros de luxo desfilavam pela entrada principal, depositando a nata da sociedade carioca sob os flashes dos fotógrafos que se acotovelavam atrás das cordas de isolamento. O baile anual da Fundação Monteiro, tradicionalmente realizado no último sábado de setembro, era o evento mais aguardado do calendário social. Este ano, a celebração do cinquentenário da instituição prometia ser ainda mais grandiosa. Os convites, disputados a peso de ouro, garantiam não apenas uma noite de glamour, mas a oportunidade de estar entre os verdadeiros detentores do poder econômico e cultural da cidade. Quando o Bentley enviado por Dona Eleonora estacionou na entrada do hotel, Helena sentiu um frio no estômago. Não era medo, mas a antecipação de quem sabe que está prestes a atravessar um portal sem volta. O motorista abriu a porta e ela emergiu sob os holofotes. Por um instante, o burburinho na entrada diminuiu. Os fotógrafos, acostumados a registrar celebridades e socialites, hesitaram antes de reconhecer a mulher no deslumbrante vestido azul. Helena Castanheira, a mesma que por anos havia se escondido nas sombras do marido. Senhora Monteiro, por aqui! Os flashes começaram tímidos, depois insistentes. Helena caminhou pela passadeira vermelha com a postura que Luísa lhe ensinara. Cabeça erguida, passos firmes mas não apressados, olhar direto, ocupando espaço não apenas com seu corpo, mas com sua presença. No saguão do hotel Roberto Marins, o fotógrafo da revista Carioca, aproximou-se com um sorriso de reconhecimento. Helena, que surpresa maravilhosa! Posso registrar esse look deslumbrante para a coluna social? Ela sorriu, posicionando-se naturalmente para a foto. Claro, Roberto. Estou de volta. E que volta! Exclamou ele, disparando a câmera. Este vestido é Paulo Coutinho, não é? Exclusivo? Criado especialmente para esta noite, confirmou Helena, sabendo que este detalhe estaria nas redes sociais em minutos. Ao entrar no salão principal, decorado com orquídeas brancas e cristais que refletiam a luz dourada dos candelabros, Helena sentiu olhares curiosos se voltarem em sua direção. Conhecia aquelas pessoas. Eram os mesmos que por anos a haviam tratado como um apêndice de Bernardo, mal lembrando seu nome em conversas. Dona Eleonora, sentada em uma mesa central elevada como uma rainha em seu trono, acenou discretamente. O plano estava em curso. Helena moveu-se pelo salão, cumprimentando convidados estratégicos conforme haviam combinado. Primeiro, o embaixador francês e sua esposa, que se surpreenderam ao ouvir Helena discutir política internacional em francês impecável. Depois, o diretor do Museu de Arte Contemporânea, com quem conversou sobre a próxima exposição de arte minimalista, demonstrando conhecimento que o deixou visivelmente impressionado. A cada conversa, plantava sementes. Não mencionava Bernardo. Não se apresentava como esposa de. Falava de arte, literatura, projetos futuros. Era Helena Castanheira, não mais a sombra de Bernardo Monteiro. Quando a orquestra começou a tocar, ela foi convidada para dançar pelo ministro da Cultura, um antigo admirador de seu trabalho no MAM. Enquanto rodopiavam pelo salão, Helena sentiu uma energia diferente percorrendo seu corpo. Era o poder de ser vista. Foi nesse momento que Bernardo entrou no salão. Não sozinho, como seria esperado de um homem casado, mas com Vanessa Prado a seu lado. Ela usava o prometido vestido vermelho, um modelo justo, que parecia gritar por atenção em cada movimento. Os olhares se dividiram entre o casal que chegava e Helena,
que continuava dançando, aparentemente alheia à entrada do marido. A tensão no ar era palpável. Mesmo quem não conhecia os detalhes da situação, podia sentir que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quando a música terminou, Helena agradeceu ao ministro e caminhou em direção à mesa de Dona Eleonora, passando propositalmente perto de Bernardo e Vanessa. Seu marido, visivelmente desconcertado ao vê-la não apenas presente, mas sendo o centro das atenções, tentou um gesto de aproximação. Helena, você está deslumbrante, disse ele, estendendo a mão como se quisesse tocá-la. Ela sorriu educadamente, mantendo distância calculada. Obrigada, Bernardo. Boa noite, Vanessa. Vestido interessante. O rosto de Vanessa oscilou entre surpresa e irritação. Ela claramente não esperava encontrar Helena ali, muito menos uma versão tão segura e magnética da mulher que planejava substituir. Helena, não sabia que viria, respondeu Vanessa, tentando manter a compostura. Bernardo disse que você não gostava desses eventos. Há muitas coisas sobre mim que Bernardo não sabe ou esqueceu de mencionar, respondeu Helena, com um sorriso enigmático antes de seguir seu caminho. Ao chegar à mesa principal, Dona Eleonora a recebeu com um beijo em cada face, um gesto de afeto raramente demonstrado em público pela matriarca. Perfeito, sussurrou a idosa. Ele está completamente desestabilizado, e aquela moça no vestido vermelho parece que viu um fantasma. O fantasma da Helena que eles pensavam ter enterrado, respondeu ela, aceitando a taça de champanhe que um garçom lhe oferecia. A cena não passou despercebida pelos convidados. O burburinho aumentou. Algo estava acontecendo na família Monteiro, e todos queriam descobrir o quê. Bernardo tentava manter as aparências, circulando pelo salão com Vanessa sempre próxima, mas seus olhos constantemente buscavam Helena. Ela o ignorava deliberadamente, envolvida em conversas animadas com pessoas influentes, rindo com genuíno prazer, brilhando como nunca. O momento crucial da noite aproximava-se. Conforme o protocolo do evento, após o jantar haveria os discursos oficiais, começando com o de Dona Eleonora como presidente da fundação, seguido pelo de Bernardo como CEO do Grupo Monteiro. Os garçons serviram a sobremesa, um elaborado pavê de chocolate belga com frutas vermelhas, quando Dona Eleonora fez um sinal discreto para Helena. Era hora. A matriarca levantou-se e caminhou até o palco montado no centro do salão. O burburinho diminuiu gradualmente, até que o silêncio prevaleceu. Boa noite a todos, começou ela, com a autoridade que 50 anos de liderança lhe conferiam. É com imensa alegria que celebramos meio século da Fundação Monteiro, uma instituição que nasceu do desejo de retribuir a esta cidade maravilhosa um pouco do que ela nos deu. Aplausos educados preencheram o ambiente. Esta noite é especial não apenas pela data comemorativa, mas porque coincide com outro aniversário importante, 15 anos de casamento do meu sobrinho neto Bernardo com a extraordinária Helena Castanheira. Um murmúrio surpreso percorreu o salão. Bernardo engasgou com o champanhe. Vanessa empalideceu visivelmente. Peço a Bernardo que venha ao palco para fazer um brinde a essa união tão especial. O tom de Dona Eleonora continha uma ironia sutil, que não passou despercebida pelos mais atentos. Bernardo, pego de surpresa, hesitou antes de levantar-se. Seus olhos buscaram Vanessa, que parecia tão desconfortável quanto ele. Quando Bernardo subiu ao palco, Dona Eleonora entregou-lhe o microfone com um sorriso que apenas Helena sabia interpretar. Era o sorriso de quem acabara de mover uma peça decisiva no tabuleiro. Eu? Agradeço a menção, tia Eleonora, começou Bernardo visivelmente nervoso. Realmente hoje é um dia duplamente especial. 15 anos ao lado de Helena, uma mulher extraordinária. As palavras soavam vazias, ensaiadas. O empresário que dominava reuniões de conselho e negociações milionárias agora gaguejava diante de uma plateia que aguardava, em silêncio, o desenrolar daquele momento inesperado. Helena sempre foi, ele hesitou, um grande apoio em minha carreira. Sempre discreta, sempre invisível. A voz de Helena soou clara do centro do salão. Todos os olhares se voltaram para ela, que agora se levantava de seu lugar.
O colar de safiras captava a luz dos candelabros, projetando reflexos azulados em seu rosto sereno. Talvez seja minha vez de falar. Bernardo. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, enquanto Helena caminhava até o palco. Seus passos medidos ecoavam no piso de mármore. Quando chegou ao lado do marido, não havia raiva em seu rosto, apenas uma determinação inabalável. Boa noite a todos, começou ela, aceitando o microfone que Dona Eleonora lhe estendia. Como meu marido estava dizendo, hoje celebramos 15 anos de uma união que, para muitos, parecia perfeita. Sua voz, trabalhada nas sessões com Luísa, preenchia o salão sem esforço. Nos últimos anos, tornei-me especialista em ser invisível. Tão boa nisso que até eu mesma havia esquecido quem era antes de me tornar apenas a esposa de Bernardo Monteiro. O público a observava hipnotizado. Bernardo ao seu lado parecia petrificado. Agradeço a Dona Eleonora por esta oportunidade de finalmente ser vista. Helena fez uma pausa, seus olhos percorrendo o salão até encontrarem Vanessa, que tentava se esconder entre os convidados. E agradeço especialmente a Vanessa Prado, que inadvertidamente me ajudou a despertar. Um murmúrio percorreu o salão. Vanessa congelou sob os olhares que agora se voltavam para ela. Sim, estou falando da amante do meu marido, aquela para quem ele enviava mensagens, prometendo apresentá-la oficialmente neste evento, enquanto planejavam minha substituição. Exclamações abafadas ecoaram pelo ambiente. O escândalo servido à mesa da alta sociedade como sobremesa inesperada. Encontrei no celular dele a prova do caso, as fotos, as promessas, os planos, continuou Helena, sua voz firme apesar da emoção. E naquele momento percebi que tinha duas escolhas, continuar sendo apagada ou finalmente reclamar meu lugar no mundo. Bernardo tentou interrompê-la, mas Dona Eleonora o deteve com um olhar severo. Não estou aqui para causar um escândalo, embora pareça inevitável. Helena sorriu levemente. Estou aqui para anunciar oficialmente que estou retomando minha carreira como curadora de arte. Na próxima semana, assumo a coordenação do novo Núcleo de Arte Contemporânea do MASP. Aplausos espontâneos surgiram de algumas mesas, especialmente daqueles ligados ao mundo cultural que conheciam o trabalho anterior de Helena, e também para anunciar que entro com pedido de divórcio amanhã, concluiu ela, olhando diretamente para Bernardo pela primeira vez. Porque mereço mais do que ser um acessório. Mereço ser protagonista da minha própria vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bernardo, pálido, parecia incapaz de processar o que acabara de acontecer. A alguns metros dali, Vanessa deixava discretamente o salão, evitando os olhares acusadores. Helena devolveu o microfone à Dona Eleonora, que o aceitou com um sorriso de aprovação. Acho que isto encerra os discursos desta noite, anunciou a matriarca. A orquestra pode continuar. Enquanto as primeiras notas musicais tentavam dissipar a tensão no ambiente, Helena desceu do palco com a mesma elegância com que subira. No caminho para sua mesa, foi abordada por Daniel Moreira, que a aguardava com uma taça de champanhe. Brilhante, ele comentou, entregando-lhe a bebida. O MASP te espera de braços abertos. Obrigada por acreditar em mim, mesmo depois de tantos anos. Talentos como o seu não se apagam, apenas hibernam. Do outro lado do salão, Bernardo tentava controlar os danos, cercado por conselheiros e amigos que o bombardeavam com perguntas e conselhos. Sua imagem cuidadosamente construída desmoronava a cada minuto. Helena observou a cena, sentindo uma estranha paz. Não havia mais segredos. Não havia mais mentiras, não havia mais invisibilidade. Qualquer que fosse o preço a pagar por aquela noite de verdades, ela estava disposta. Luísa, que assistira a tudo de uma mesa próxima, aproximou-se e apertou sua mão. Você conseguiu. Não, respondeu Helena, observando o colar de safiras refletir a luz em padrões hipnóticos. Eu apenas comecei. Na manhã seguinte ao baile, o nome de Helena Castanheira dominava as manchetes digitais e os grupos de WhatsApp da elite carioca. O vídeo de seu discurso, gravado clandestinamente por um dos convidados, viralizou nas redes sociais. As hashtags Helena Renascida e Melasquez Mulher Invisível tornaram-se trending topics nacionais.
Helena acordou no quarto de hóspedes da mansão de Dona Eleonora, onde passara a noite após o baile. Não queria retornar ao apartamento e enfrentar Bernardo naquele momento. Precisava de espaço para respirar, para processar tudo o que acontecera. Pegou o celular na mesa de cabeceira e enfrentou a avalanche de notificações. Dezenas de mensagens de apoio, convites para entrevistas, ligações perdidas. O Rio de Janeiro não falava de outra coisa. Café da manhã está servido no jardim de inverno, anunciou Margarida, a governanta da mansão, após bater suavemente na porta. Dona Eleonora a aguarda. Helena encontrou a matriarca sentada junto a uma mesa de vidro, cercada por vasos de samambaias e begônias. A luz da manhã filtrada pelo teto de vidro criava um ambiente quase mágico. "Dormiu bem, querida?" perguntou Dona Eleonora, indicando a cadeira à sua frente. "Melhor do que esperava", respondeu Helena, servindo-se de café. "E o Sr. Monteiro, como reagiu após minha saída?" Dona Eleonora sorriu, apreciando a forma como Helena se referia formalmente ao marido, estabelecendo distância. De acordo com minhas fontes, Bernardo tentou manter as aparências até o fim do evento, mas saiu sem se despedir de ninguém. Tentou contatar Vanessa repetidas vezes, sem sucesso. Aparentemente a moça bloqueou o número dele. "Ratos abandonando o navio", comentou Helena, sentindo não prazer, mas uma estranha indiferença diante do desmoronamento da vida dupla do marido. "Os advogados já foram acionados", continuou Dona Eleonora, passando uma pasta para Helena. "Aqui está toda a documentação necessária para o processo de divórcio, incluindo as provas da infidelidade. Meu advogado pessoal, Dr. Mendes, vai representá-la. Bernardo não sabe, mas metade das ações do Grupo Monteiro está em seu nome." Helena quase engasgou com o café. "Como assim?" 15 anos atrás, quando vocês se casaram, fiz Bernardo transferir metade das ações para seu nome como condição para ele assumir a presidência. Ele provavelmente nunca mencionou isso, e você nunca perguntou." A idosa tomou um gole de chá antes de continuar. "Os homens desta família têm uma tendência a confundir ambição com caráter. Eu sempre soube que precisaria de um plano B. Por que está me contando isso agora? Porque você provou ontem que tem mais fibra Monteiro do que meu próprio sobrinho neto. E por que chegou a hora de você decidir o que quer fazer com esse poder?" Helena refletiu, observando os pássaros que visitavam os alimentadores instalados entre as plantas. "Não quero vingança, Dona Eleonora. Quero recomeçar." "E vai. Mas recomeçar não significa abrir mão do que é seu por direito." Antes que pudessem continuar a conversa, o telefone de Helena tocou. Era Luísa. "Helena, você precisa ver isso. Acabou de sair na coluna da Patrícia Kogut." Minutos depois, Helena e Dona Eleonora olhavam para a tela do tablet onde a matéria era exibida. "Exclusivo: Bernardo Monteiro perde contrato milionário após escândalo." O texto revelava que a construtora Albuquerque, uma das maiores do país, havia suspendido as negociações para um megaprojeto imobiliário na Barra da Tijuca, após os eventos da noite anterior. "A imagem pública de Bernardo está em queda livre", comentou Luísa pelo telefone. "Ninguém quer associar sua marca a um homem que foi publicamente exposto como traidor." Enquanto isso, no apartamento do Leblon, Bernardo tentava desesperadamente contornar os danos. Reunido com sua equipe de relações públicas e advogados, buscava estratégias para minimizar o impacto do escândalo. "Precisamos de uma declaração oficial, algo que humanize sua imagem", sugeriu Maurício Santos, o assessor de imprensa. "Talvez uma nota sobre problemas conjugais de longa data, incompatibilidade, algo assim." "Mentir agora só vai piorar a situação", alertou o advogado Ricardo Menezes. Metade do Rio testemunhou o discurso dela. Tem vídeo circulando em todos os grupos. Bernardo, com olheiras profundas e ainda usando a camisa social da noite anterior, parecia um homem à beira do colapso. "Preciso falar com Helena. Explicar meu lado. Ela não pode fazer isso comigo." "Ela já fez", respondeu friamente Ricardo. "E tecnicamente ela não fez nada ilegal. Apenas contou a verdade em público." "A verdade?" Bernardo levantou a voz. "Ela me humilhou diante de toda a sociedade. Destruiu minha reputação. Está arruinando meus negócios." "Você fez isso sozinho", disse uma voz da porta.
Todos se viraram para ver Dona Eleonora, que entrava no apartamento usando a chave mestra que sempre mantivera. Aos 78 anos, ela ainda conseguia impor sua presença apenas com um olhar. Tia Eleonora, Bernardo tentou recompor-se. Que bom que veio. Precisamos de sua influência para controlar essa situação. Controlar? A matriarca riu sem humor. Você acha que ainda há algo a controlar? Seu pai e seu avô construíram um império baseado em confiança e respeito. Você está prestes a derrubá-lo por não saber valorizar a mulher extraordinária que tinha ao seu lado. Isso é um assunto familiar, tia. Não deveria ter sido exposto daquela forma. Não foi Helena quem expôs a família, respondeu Dona Eleonora, sentando-se com elegância no sofá. Foi você ao trazer sua amante para o baile beneficente da fundação. O que esperava? Que Helena se mantivesse invisível enquanto você a substituía publicamente. Os assessores e advogados trocaram olhares desconfortáveis, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Onde ela está? Perguntou Bernardo, ignorando a reprimenda. Preciso falar com ela. Helena está em um lugar seguro, reorganizando sua vida. E não, você não vai perturbá-la. Dona Eleonora abriu sua bolsa e retirou um envelope. Isto é para você. A notificação oficial do processo de divórcio. Bernardo pegou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ela não pode fazer isso. Metade de tudo que construí, metade das ações já estão no nome dela há 15 anos, interrompeu a matriarca. Você assinou os papéis, lembra? Condição para assumir a presidência. O rosto de Bernardo empalideceu ainda mais. Os advogados trocaram olhares surpresos. Isso não é justo, murmurou ele. Justiça? Dona Eleonora levantou-se, alisando o casaco de tweed. Justiça seria você perder tudo o que tem. Mas Helena é melhor que isso. Ela só quer o que é dela por direito. E a chance de reconstruir a vida que você tirou dela. Enquanto isso, na cobertura de Ipanema, onde Vanessa morava, a situação não era menos tensa. A executiva havia passado a noite em claro, assistindo horrorizada a sua carreira desmoronar. Seu telefone não parava, com mensagens do RH do Grupo Monteiro solicitando uma reunião urgente. A campainha tocou. Pelo olho mágico, viu Bernardo. Hesitou por um momento antes de abrir a porta. O que você quer? Ele parecia derrotado, uma sombra do homem poderoso que conhecera. Precisamos conversar, Vanessa. Planejar nossa próxima ação. Ela riu, um som amargo. Nossa próxima ação? Não existe mais nós, Bernardo. Acabou. Não pode estar falando sério. Depois de tudo que prometi e que planejamos, promessas. Vanessa balançou a cabeça. Você prometeu que Helena nunca descobriria, que seria uma transição discreta. Agora sou a outra exposta nacionalmente. Minha reputação profissional está arruinada. Podemos reconstruir, insistiu ele, tentando entrar no apartamento. Juntos. Recebi uma ligação do RH há 1 hora, disse ela, bloqueando a entrada. Estou oficialmente desligada do Grupo Monteiro. Motivo: conduta incompatível com os valores da empresa. Isso é ridículo. Eu sou o CEO, aparentemente não por muito tempo. O conselho convocou uma reunião extraordinária para amanhã. Vanessa olhou para ele com uma mistura de pena e desprezo. Você realmente não entende o que aconteceu ontem, não é? Helena não apenas expôs sua traição. Ela mostrou a todos que você é fraco, manipulável, desonesto. As palavras atingiram Bernardo como golpes físicos. Isso vai passar, murmurou ele, mais para si mesmo que para ela. É só um escândalo passageiro. Logo encontraremos outro assunto para entreter a sociedade. Você ainda não percebeu a dimensão disso. Vanessa suspirou. Sua esposa, aquela que você tratava como invisível, acaba de se tornar um símbolo de empoderamento feminino. Ela está recebendo apoio de todos os lados. Naquele momento, o celular de Bernardo tocou. Era Maurício, seu assessor. Senhor Monteiro, acabaram de confirmar. A reunião do conselho foi antecipada para hoje à tarde e o governador cancelou sua participação no lançamento da pedra fundamental do shopping. A realidade começava a se impor de forma implacável. O império que Bernardo considerava inabalável mostrava suas primeiras rachaduras. De volta à mansão de Dona Eleonora, Helena finalizava os preparativos para sua mudança. Havia decidido não retornar ao apartamento do Leblon. Já enviara uma empresa especializada
para recolher seus pertences pessoais. O resto, móveis, eletrodomésticos, objetos decorativos, ficaria para Bernardo. Tem certeza de que não quer levar o piano? Perguntou Luísa, que a ajudava a organizar a lista de itens. Foi seu presente de formatura. Deixe que fique, respondeu Helena. Vou comprar um novo quando me estabelecer em São Paulo. São Paulo. A ideia de mudar de cidade, de recomeçar completamente, parecia cada vez mais atraente. Daniel Moreira já confirmara sua posição como curadora no MASP, com início na semana seguinte. Seria um novo capítulo longe dos olhares curiosos da sociedade carioca. Seu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Helena Castanheira? Sim, quem fala? Aqui é Clarice Falcão, da revista Elle. Gostaríamos de convidá-la para ser capa da nossa próxima edição. O tema é Mulheres que Redefinem o Poder. Helena hesitou. Não buscava fama ou exposição mediática. Agradeço o convite, mas não tenho certeza se... Por favor, considere, insistiu a jornalista. Sua história está inspirando mulheres em todo o país. Recebemos centenas de mensagens após o vídeo do baile viralizar. Mulheres que se identificaram com sua situação, que também se sentiam invisíveis em seus relacionamentos. Aquilo tocou Helena de uma forma que não esperava. Sua dor pessoal, sua jornada individual, havia se transformado em algo maior. Posso pensar a respeito? Respondeu finalmente. Claro. Estou enviando o conceito editorial por e-mail. Seria uma honra contar sua história. Após desligar, Helena encontrou Dona Eleonora observando-a da porta. Mais uma solicitação de entrevista? Perguntou a matriarca. Ele. Querem me colocar na capa. Dona Eleonora sorriu. Dá invisibilidade às capas de revista. Que transformação, minha querida. Não sei se quero toda essa exposição. Você já está exposta, Helena. A questão agora é como usar essa plataforma. A idosa sentou-se ao lado dela. Viu quantas mensagens recebeu de mulheres que se identificaram com sua história. Você inadvertidamente se tornou um símbolo. Helena refletiu sobre aquelas palavras. Não planejara ser um exemplo para ninguém. Apenas buscara sua própria dignidade, seu espaço, sua voz. Mas agora, percebendo o impacto que sua atitude causara, sentia uma responsabilidade que não antecipara. E se eu aceitar ser esse símbolo? Perguntou mais para si mesma que para Dona Eleonora. O que farei com esse poder? A matriarca pegou suas mãos entre as dela, os dedos enrugados transmitindo a sabedoria de décadas. Use-o para reconstruir, não para destruir. Use-o para criar espaços onde outras mulheres possam ser vistas. Use-o para garantir que nenhuma Helena precise esperar 15 anos para encontrar sua voz. Naquele momento, enquanto o sol da tarde banhava o jardim da mansão, Helena tomou sua decisão. Pegou o telefone e ligou para Clarice Falcão. Sobre a entrevistas, aceito. Os 3 meses que se seguiram ao baile da Fundação Monteiro transformaram Helena de uma forma que ela jamais imaginara possível. A mudança para São Paulo aconteceu. Uma semana após o escândalo, quando os olhares curiosos e os sussurros nos restaurantes do Leblon tornaram-se insuportáveis. O apartamento que alugara em Pinheiros, bairro boêmio e cultural da capital paulista, em nada lembrava a cobertura luxuosa do Rio. Era menor, mais aconchegante, decorado com peças que escolhera pessoalmente. Não mais obras caras, selecionadas por decoradores contratados por Bernardo, mas itens que contavam histórias, que refletiam quem ela realmente era. Na parede principal da sala, um quadro de Tarsila do Amaral, que comprara em um leilão beneficente com seu primeiro salário como curadora do MASP. Na estante, livros que realmente lia. Não volumes encadernados em couro escolhidos pela aparência. No quarto, lençóis de algodão egípcio nas cores que gostava, não mais o branco asséptico que Bernardo preferia. Naquela manhã de dezembro, Helena preparava-se para um dia importante. O MASP inauguraria a exposição Mulheres Invisíveis, Arte e Resistência na América Latina. Seu primeiro grande projeto como curadora-chefe do Departamento de Arte Contemporânea. Enquanto aplicava o batom cor de vinho, não mais o rosa pálido que Bernardo considerava adequado, seu celular tocou. Era Daniel. Helena, temos jornalistas da Folha, do Estadão e até da Art Review Internacional aqui. A fila já dobra o quarteirão. Estarei aí em 20 minutos, respondeu ela, sentindo aquela mistura de excitação e nervosismo
que havia redescoberto ao retomar sua carreira. Ao desligar, olhou para a capa da revista Ele, emoldurada na parede do escritório. Helena Castanheira, a mulher que saiu das sombras. A entrevista, publicada um mês após o baile, tornou-se a edição mais vendida do ano da revista. Helena recebera centenas de mensagens de mulheres que se identificavam com sua história. Algumas ainda presas em relacionamentos que as diminuíam, outras que haviam encontrado coragem para recomeçar. O que começara como um ato pessoal de libertação, tornara-se, sem que planejasse, um movimento. A hashtag Icmona Não Só Invisível espalhara-se pelas redes sociais com mulheres compartilhando suas próprias histórias de apagamento e renascimento. Helena era convidada para palestras, entrevistas, debates sobre relacionamentos abusivos e independência feminina. No início, relutara em aceitar esse papel. Não se considerava uma ativista, muito menos uma especialista em relacionamentos. Era apenas uma mulher que atingira seu limite e reagira. Mas com o apoio de Luísa e o incentivo surpreendente de Dona Eleonora, passou a entender que sua experiência poderia ajudar outras pessoas. Use sua voz, aconselhara a matriarca em uma de suas frequentes ligações. Agora que a recuperou, não a desperdice. Saindo do apartamento, Helena cumprimentou o porteiro e caminhou até o ponto de ônibus. Poderia facilmente comprar um carro com os recursos do acordo de divórcio, mas havia algo libertador em usar transporte público, em misturar-se à cidade que agora chamava de lar. O processo de divórcio fora surpreendentemente rápido. Bernardo, pressionado pelo conselho administrativo e temendo perder ainda mais sua posição no mercado, aceitara todos os termos propostos pelos advogados de Helena. Ela mantivera suas ações no Grupo Monteiro, mas abrira mão da cobertura no Leblon e de outras propriedades. Não queria nada que a lembrasse dos anos de invisibilidade. As ações, por outro lado, representavam poder, não para controlar Bernardo, mas para garantir sua independência e, eventualmente, financiar projetos culturais que realmente importavam. Chegando ao museu na Avenida Paulista, Helena foi recebida por Daniel Moreira, na entrada dos funcionários. Aos 58 anos, o diretor do MASP era respeitado internacionalmente por sua visão inovadora e compromisso com a democratização da arte. Estamos fazendo história hoje, ele comentou, enquanto caminhavam pelos corredores internos do museu. É a primeira vez que reunimos tantas artistas latino-americanas sob o mesmo teto. A curadoria está impecável, Helena. Obrigada pela confiança, respondeu ela, ajustando o blazer azul marinho sobre o vestido preto. Ainda me sinto como se estivesse compensando 15 anos de hibernação profissional. A arte não tem prazo de validade, sorriu Daniel. Nem talento. Ao chegarem ao salão principal, onde a exposição seria inaugurada em 1 hora, Helena sentiu o impacto visual das obras selecionadas. Pinturas, esculturas, instalações e fotografias de mais de 50 artistas mulheres latino-americanas, muitas das quais haviam sido ignoradas pelo circuito tradicional de arte. A obra central, posicionada estrategicamente para ser a primeira que os visitantes veriam, era uma instalação da artista mexicana Teresa Margolis. Um espelho fragmentado onde cada estilhaço refletia uma fotografia diferente, criando um mosaico de identidades femininas. Perfeito, murmurou Helena, sentindo os olhos marejarem. A instalação capturava exatamente o espírito da exposição e, de certa forma, sua própria jornada. Helena, a voz familiar a fez virar-se. Luísa atravessava o salão com os braços abertos, radiante em um macacão vermelho que contrastava com sua pele negra. Você veio. Helena abraçou a amiga. Pensei que só chegaria para o coquetel. E perder você nervosa antes da abertura? Jamais. Luísa afastou-se para observá-la melhor. Olhe para você. Está brilhando. Helena sorriu. Era verdade. Sentia-se leve, energizada, viva de uma forma que havia esquecido ser possível. Trouxe uma surpresa, continuou Luísa, apontando para a entrada do salão. Dona Eleonora avançava lentamente, apoiada em uma bengala com cabo de prata. Aos 78 anos, era raro vê-la fora do Rio de Janeiro, especialmente em um evento público. Minha querida, a matriarca abraçou Helena.
Não perderia sua estreia por nada neste mundo. Dona Eleonora, a senhora não deveria ter se dado ao trabalho de viajar. Bobagem. O médico diz que preciso de estímulos intelectuais. O que poderia ser mais estimulante que ver a mulher que ajudei a despertar conquistando o mundo da arte? As 3 mulheres caminharam pela exposição, com Helena explicando o conceito por trás de cada sessão. Havia uma energia entre elas, um vínculo que transcendia a amizade ou parentesco. Uma aliança baseada em respeito mútuo e na compreensão profunda do que significava ser mulher em um mundo que frequentemente tentava torná-las invisíveis. Faltando 15 minutos para a abertura oficial, Helena foi chamada para uma coletiva de imprensa. Enquanto respondia às perguntas dos jornalistas com confiança e propriedade, notou um rosto familiar no fundo da sala. Gabriel Alves, crítico de arte da revista Bravo e professor da USP, observava-a com interesse. Haviam se conhecido no mês anterior, durante um simpósio sobre arte contemporânea na Pinacoteca. Desde então, encontraram-se acidentalmente em cafés, livrarias e exposições, encontros que gradualmente perderam a aparência de coincidência. A atração era inegável, mas Helena mantinha distância emocional. Ainda estava processando o fim de seu casamento, redescobrindo quem era fora de um relacionamento. Gabriel respeitava esse espaço, sem pressões ou expectativas declaradas. Após a coletiva, ele aproximou-se com um sorriso discreto. Curadoria brilhante, comentou, indicando o salão com um gesto. Especialmente a escolha de abrir com Margolis. Obrigada. Acho que todos nos reconhecemos nesses espelhos quebrados de uma forma ou de outra. Algumas pessoas mais que outras, respondeu ele, com um olhar que deixava claro que conhecia sua história. Todos conheciam, afinal. Vejo que trouxe sua equipe de apoio. Helena olhou para onde Luísa e Dona Eleonora conversavam animadamente com Daniel. Sem elas, eu não estaria aqui hoje. Acho que você subestima sua própria força. Antes que Helena pudesse responder, os seguranças abriram as portas principais. A multidão que aguardava do lado de fora começou a entrar ordenadamente, enchendo o espaço com vozes animadas e olhares curiosos. Parece que você tem trabalho a fazer, sorriu Gabriel. Jantamos depois? Helena hesitou apenas por um segundo antes de responder. Às 9 no Tordesilhas. Traga sua opinião sincera sobre a exposição. As 2 horas seguintes passaram em um turbilhão de apresentações, entrevistas e conversas com visitantes entusiasmados. A exposição era um sucesso inegável. Críticos elogiavam a ousadia da curadoria, a coerência narrativa, a representatividade. Em um momento de pausa, Helena escapou para o terraço do museu para respirar. São Paulo estendia-se abaixo dela, infinita e pulsante. Tão diferente do Rio, mas igualmente fascinante em sua intensidade urbana. Seu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de Bernardo, a primeira em meses. Soube da sua exposição, parabéns. Sempre soube que você tinha talento. Helena olhou para a tela por alguns segundos antes de deletar a mensagem sem responder. Não havia raiva, apenas a certeza de que aquele capítulo estava encerrado. Voltou ao salão a tempo de ouvir um grupo de estudantes universitárias comentando animadamente sobre a exposição. É incrível como essas artistas foram ignoradas por tanto tempo, dizia uma delas. E agora finalmente alguém dá visibilidade a elas. Você viu quem é a curadora? Respondeu outra. É aquela mulher da revista Elle, a que confrontou o marido traidor em público. Helena Castanheira. Li tudo sobre ela. Que história inspiradora. Helena sorriu discretamente, passando pelo grupo sem se identificar. Era estranho ouvir desconhecidos falando sobre sua vida, como se fosse uma narrativa pública, quase mítica. Por outro lado, havia algo poderoso em saber que sua jornada estava inspirando outras pessoas. No final da tarde, quando a multidão começava a diminuir, Helena encontrou Dona Eleonora sentada em um banco, observando atentamente a instalação de Margolis. Está cansada? Perguntou sentando-se ao lado da idosa. Posso chamar um carro para levá-la ao hotel. Estou velha, querida, não inválida, respondeu a matriarca com seu humor característico. Além disso, queria um momento a sós com você. Dona Eleonora abriu sua bolsa de couro italiana e retirou um envelope. Isto chegou ontem no Rio. Endereçado a você nos cuidados da fundação.
Helena reconheceu imediatamente a caligrafia no envelope. Bernardo. Não precisava ter trazido, disse, sem fazer menção de pegar o envelope. Não me interessa o que ele tenha a dizer. Talvez devesse interessar, respondeu Dona Eleonora, colocando o envelope entre elas no banco. Não por ele, mas por você. O que quer dizer? Perdão não é algo que oferecemos aos outros, Helena. É um presente que damos a nós mesmos. A matriarca ajustou o broche de safiras em seu casaco. Você não precisa responder, não precisa reatar, não precisa sequer acreditar no que ele escreveu. Mas ler pode ser parte do seu processo de cura. Helena finalmente pegou o envelope, sentindo seu peso surpreendentemente substancial. Vou pensar a respeito. Ótimo. Dona Eleonora levantou-se com a ajuda da bengala. Agora que tal me mostrar aquela escultura da artista colombiana que parece feita de cristais? E depois você poderia me contar mais sobre esse professor de arte que não tira os olhos de você. Helena riu, guardando o envelope na bolsa. A senhora não perde nada, não é? Querida, cheguei aos 78 mantendo o controle do Império Monteiro. Acredite, não perco nada. Enquanto caminhavam pelo salão, Helena sentiu uma estranha leveza. O envelope em sua bolsa não pesava tanto quanto esperava. Talvez Dona Eleonora estivesse certa. Talvez o perdão fosse o último passo de sua libertação. Mais tarde, durante o jantar com Gabriel no restaurante Tordesilhas, Helena percebeu-se rindo livremente, discutindo arte com paixão, sendo completamente ela mesma, sem filtros ou adaptações. O homem à sua frente a ouvia com genuíno interesse. Desafiava suas opiniões com respeito, oferecia perspectivas que a faziam pensar. Não era como com Bernardo, que frequentemente a interrompia ou diminuía suas ideias. Não era uma competição, mas uma dança de intelecto e sensibilidade. No que está pensando? Perguntou Gabriel, notando seu momentâneo silêncio. Helena sorriu, tomando um gole de vinho antes de responder. Em como é bom ser vista. Bernardo Monteiro observou seu reflexo no espelho do banheiro executivo do Grupo Monteiro. Aos 47 anos, parecia ter envelhecido uma década nos últimos 6 meses. Rugas pronunciadas marcavam seu rosto em locais onde antes havia apenas indícios. Os cabelos nas têmporas, antes estrategicamente pintados, agora exibiam fios grisalhos que ele não se importava mais em esconder. Ajustou a gravata azul marinho, escolhida especificamente para a reunião do conselho, que começaria em 15 minutos. Uma reunião que, ele sabia, poderia determinar o futuro de sua carreira. Desde o escândalo no baile da fundação, a vida de Bernardo transformara-se em uma sequência de quedas. Primeiro foram os contratos suspensos. Depois, os amigos que se afastaram. As portas que começaram a se fechar. Os olhares de reprovação em restaurantes. Os cochichos mal disfarçados em eventos sociais. Vanessa desaparecera de sua vida na mesma noite do baile, bloqueando seu número e mudando-se para São Paulo 2 semanas depois, onde aceitara uma posição em um banco de investimentos. Os rumores indicavam que ela agora namorava um arquiteto sueco e raramente mencionava seu período no Grupo Monteiro em conversas. O celular de Bernardo vibrou. Era uma notificação do Instagram, onde havia cometido o erro de ativar alertas para o perfil de Helena. Ela postara uma foto da exposição no MASP, acompanhada de um texto sobre a importância de dar visibilidade a artistas esquecidas pela história oficial. A publicação já acumulava milhares de curtidas e comentários entusiasmados. Entre os perfis que haviam interagido, Bernardo reconheceu nomes de importantes figuras do mundo empresarial e cultural, pessoas que agora mal respondiam às suas mensagens. Guardou o telefone no bolso, tentando ignorar a pontada de algo que poderia ser arrependimento ou inveja, talvez ambos. Helena estava florescendo, enquanto ele lutava para não afundar completamente. O relógio marcava 9h45. A reunião começaria em 15 minutos no 3º andar. Respirou fundo e saiu do banheiro, cumprimentando com um aceno forçado os funcionários que cruzavam seu caminho. Alguns respondiam com educação profissional, outros desviavam o olhar constrangidos. Todos sabiam o que estava em jogo naquela manhã. Na sala de reuniões, os membros do conselho já se acomodavam em torno da mesa oval de mogno importado. 11 executivos, incluindo Dona Eleonora, que raramente comparecia a esses encontros antes do escândalo, mas que agora não perdia uma reunião.
Bernardo ocupou seu lugar na cabeceira, tentando projetar uma confiança que estava longe de sentir. Bom dia a todos, começou, abrindo a pasta com os relatórios financeiros do trimestre. Agradeço a presença de cada um. Temos uma pauta extensa hoje, começando pela análise dos resultados do projeto Golden Mile. Na verdade, Bernardo, interrompeu Gustavo Pacheco, o mais antigo membro do conselho, gostaríamos de alterar a ordem da pauta. Há um assunto prioritário que precisa ser discutido. O tom formal e o olhar grave de Gustavo fizeram o estômago de Bernardo afundar. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo que dirigia a executivos prestes a serem demitidos. Certamente, respondeu fechando a pasta. Qual seria o assunto? Gustavo trocou olhares com os demais conselheiros antes de continuar. O conselho esteve reunido informalmente na última semana, avaliando a situação atual do grupo e os desafios que enfrentamos desde os eventos recentes. Meu divórcio, você quer dizer? Bernardo forçou um sorriso irônico. Podemos chamar as coisas pelo nome. Não se trata apenas do divórcio, Bernardo, interveio Cláudia Mendonça, representante do setor jurídico. É sobre a crise de imagem, a perda de contratos, a queda nas ações. O grupo perdeu 23% de valor de mercado em 6 meses. Estamos em recuperação, argumentou ele, apontando para um gráfico na última página do relatório. Os últimos indicadores mostram uma tendência de estabilização. Insuficiente, declarou Dona Eleonora, falando pela primeira vez. Todos se voltaram para a matriarca, cujo poder no conselho, apesar da idade avançada, permanecia incontestável. A questão não é apenas financeira, é reputacional. E nesse aspecto continuamos em queda livre. Bernardo encarou a tia-avó, sentindo o gosto amargo da traição. Desde o baile, ela estava abertamente do lado de Helena, usando sua influência para abrir portas para a ex-sobrinha neta, enquanto assistia impassível ao seu declínio. O que exatamente o conselho propõe? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Gustavo pigarreou antes de responder. Acreditamos que chegou o momento de uma transição na presidência do grupo. As palavras pairaram no ar por alguns segundos. Apesar de já esperar algo assim, o impacto foi devastador. Estão me demitindo, constatou Bernardo. Mais uma afirmação que uma pergunta. Estamos sugerindo um afastamento temporário, corrigiu Cláudia, sempre atenta à precisão jurídica. Por um período de 1 ano, durante o qual você manteria o título de presidente, mas as operações seriam conduzidas por um CEO interino. E quem seria esse CEO interino? Carlos Eduardo Meirelles, respondeu Gustavo. Já discutimos os termos com ele. Carlos Eduardo, atual diretor financeiro do grupo, era respeitado no mercado e conhecido por sua discrição. Exatamente o oposto do que Bernardo se tornara nos últimos meses. Isto é um golpe, murmurou ele, sentindo o controle escapar por entre seus dedos. É uma medida de proteção ao patrimônio da família, respondeu Dona Eleonora com frieza. Patrimônio que você colocou em risco com seu comportamento irresponsável. A acusação atingiu Bernardo como um tapa. Por um momento considerou lutar, invocar seus anos de dedicação à empresa, os lucros recordes que alcançara antes do escândalo. Mas olhando ao redor da mesa, para os rostos determinados dos conselheiros, percebeu que a decisão já estava tomada. Quando? Perguntou simplesmente. O anúncio oficial será feito na próxima segunda-feira, respondeu Gustavo. Você terá o final de semana para organizar seus assuntos pessoais e preparar uma declaração à imprensa. Bernardo assentiu mecanicamente. Não havia mais nada a dizer. A reunião continuou com discussões sobre os detalhes da transição, projeções financeiras, estratégias de comunicação. Ele permaneceu sentado em seu lugar, contribuindo quando necessário, mas sentindo-se como um fantasma, assistindo ao próprio desaparecimento. 2 horas depois, quando o encontro foi encerrado, Bernardo permaneceu na sala vazia, observando a vista panorâmica do Rio de Janeiro pela janela. A cidade que um dia pareceu estar a seus pés, agora o observava com indiferença. Seu celular vibrou novamente. Outra notificação do Instagram de Helena. Desta vez, uma foto com Dona Eleonora e outras mulheres influentes em um almoço beneficente em São Paulo. A legenda mencionava um projeto
para apoiar artistas mulheres em início de carreira. Algo dentro de Bernardo se quebrou. Não era apenas inveja da nova vida de Helena, mas uma compreensão tardia e dolorosa de tudo que perdera. Não apenas a esposa e a posição profissional, mas sua integridade e seu respeito próprio. Impulsivamente, abriu o aplicativo de mensagens e digitou para Helena. Vi sua exposição online. Parece incrível. Você sempre teve esse talento. Fui eu que não soube ver. O dedo pairou sobre o botão de enviar. Depois de alguns segundos, apagou a mensagem. Ela não precisava de suas validações tardias, não precisava mais de nada dele. Ao sair do prédio sede do Grupo Monteiro, Bernardo dispensou o motorista e decidiu caminhar. Sem destino específico, apenas movendo-se pelas ruas do centro, observando a cidade como se a visse pela primeira vez. Passou por bancas de jornal onde capas de revistas exibiam o rosto de Helena, agora uma celebridade, uma referência em empoderamento feminino. Em uma livraria, viu um pôster anunciando um bate-papo com ela sobre mulheres na arte latino-americana. Em um café na Cinelândia, sentou-se para descansar e abriu o notebook. Em vez de verificar e-mails ou planilhas, como faria normalmente, abriu um documento em branco e começou a escrever. Helena. Não espero que leia esta carta, muito menos que responda. Apenas preciso colocar em palavras o que compreendi tarde demais. As palavras fluíram surpreendentemente fáceis. Não era uma tentativa de reconciliação ou um pedido de perdão. Era um reconhecimento. De seus erros, de sua cegueira, de como desperdiçara o tesouro que tivera ao seu lado por 15 anos. Escreveu sobre como atraíra não apenas com Vanessa, mas diariamente, ao ignorar sua inteligência, ao diminuir suas ambições, ao tratá-la como acessório e não como parceira. Escreveu sobre a arrogância que o fizera acreditar que ela jamais o deixaria, que jamais encontraria forças para romper o casamento. Escreveu sobre a lição que aprendera, da forma mais dura, sobre como assistir à sua ascensão enquanto ele caía havia sido o mais doloroso e necessário dos ensinamentos. Quando terminou, eram quase 5 páginas. Releu o texto, fez algumas correções e salvou o arquivo. Não sabia se teria coragem de enviar, mas o simples ato de escrever já proporcionava um alívio inesperado. Na semana seguinte, após o anúncio oficial de seu afastamento, Bernardo decidiu sair do Rio por um tempo. Alugou uma casa em Búzios, longe dos olhares curiosos e da cobertura midiática que cercava o maior escândalo da alta sociedade carioca em décadas, como um colunista descrevera. Nos primeiros dias apenas caminhou pela praia, dormiu, tentou ler livros que acumulara por anos, sem nunca abrir. Desligou o celular, cancelou assinaturas de jornais, criou um casulo de isolamento. Foi nesse período que começou a terapia, incentivado por sua irmã mais nova, a única da família que não o abandonara completamente. 2 vezes por semana, sessões online com um psicólogo que o ajudava a desemaranhar o novelo de arrogância, insegurança e condicionamentos tóxicos que haviam moldado suas ações. Por que você traiu Helena? Perguntou o terapeuta durante uma sessão particularmente intensa. Porque podia, respondeu Bernardo após longa reflexão. Porque cresci vendo meu pai e meu avô, todos os homens ao meu redor, tratando mulheres como troféus descartáveis, porque achei que era isso que homens poderosos faziam. E agora? Agora entendo que poder verdadeiro não tem nada a ver com controle sobre os outros. Tem a ver com integridade, com honestidade, com respeito. Aprendizados tardios e dolorosos que não mudariam o passado, mas que talvez pudessem moldar um futuro menos destrutivo. Após um mês em Búzios, Bernardo finalmente encontrou coragem para enviar a carta a Helena. Não pelo correio ou e-mail, métodos fáceis demais, impessoais demais. Imprimiu as páginas, colocou-as em um envelope simples, sem logotipos ou monogramas, e viajou até São Paulo. Não tentou encontrá-la pessoalmente. Sabia que não seria bem-vindo. Em vez disso, deixou o envelope na recepção da Fundação Monteiro de São Paulo, nos cuidados de Dona Eleonora, que visitava a cidade frequentemente para acompanhar os projetos de Helena. Feito isso, retornou ao Rio sem esperar resposta. Não havia expectativas,
apenas o desejo de encerrar um ciclo com honestidade. De volta à rotina no Rio, agora sem o título de presidente ativo do grupo, Bernardo surpreendeu a todos com uma decisão inesperada. Matriculou-se em um curso de História da Arte na PUC-Rio. Por quê? Perguntou sua irmã, quando ele mencionou a novidade durante um almoço. Porque durante 15 anos ignorei completamente o mundo que Helena amava, respondeu ele. Talvez seja a hora de entender o que perdi. Não era uma tentativa de reconquistá-la. Sabia que esse barco havia zarpado definitivamente. Era uma forma de homenagem silenciosa, de reconhecimento tardio do valor daquilo que não soubera apreciar. Nas aulas, sentado entre estudantes 20 anos mais jovens, Bernardo descobriu um universo que sempre estivera ao alcance, mas que sua arrogância o impedira de explorar. A arte como expressão humana, como documento histórico, como revolução silenciosa. Certa tarde, enquanto estudava na biblioteca, viu uma revista com Helena na capa, ao lado de Gabriel Alves. A manchete mencionava uma parceria para um livro sobre artistas latino-americanas esquecidas pela história oficial. Houve uma pontada de ciúme, rapidamente substituída por um sentimento mais complexo, uma espécie de alívio melancólico. Helena havia seguido em frente, estava construindo algo significativo, com alguém que parecia realmente vê-la. Naquela noite, ao retornar ao apartamento do Leblon, agora reorganizado em um estilo mais simples, sem os luxos ostensivos que antes considerava essenciais, Bernardo abriu uma garrafa de vinho e brindou sozinho. A sua felicidade, Helena, murmurou para o apartamento vazio, que você nunca mais seja invisível. No dia seguinte acordou com uma ideia clara. Ligou para Carlos Eduardo, o CEO interino do grupo. Preciso da sua aprovação para um novo projeto da fundação, disse, sem preâmbulos. Que tipo de projeto? Um programa de bolsas para jovens artistas mulheres. Financiamento completo para estudos, exposições, publicações. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Isso tem a ver com Helena? Tem a ver com reparação, respondeu Bernardo, com reconhecer um erro e tentar fazer algo construtivo a respeito. 2 semanas depois, o projeto foi aprovado pelo conselho. Bernardo insistiu que seu nome não aparecesse em nenhum material promocional. Não queria que parecesse uma tentativa de limpar sua imagem pública. A Fundação Monteiro seria a única responsável oficial. No lançamento do programa, realizado em um espaço cultural no centro do Rio, Bernardo permaneceu discretamente no fundo do auditório, observando as jovens artistas que receberiam a primeira leva de bolsas. Mulheres talentosas